Boa noite, igreja! Já fica de pé, vamos louvar o nosso rei! Aqui, vai comigo, vai! Declara comigo, vai! Se em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Coração é teu, Senhor, é pra ti, é sempre pra ti.
começar a compartilhar, eu tenho tempo para isso, graças a Deus, quinta-feira nós vamos fazer isso. Vou começar a compartilhar sobre o fim dos tempos. Mas não começa a tremer, não. O pastor Teixeira me falou assim, olha, você está trazendo medo para a igreja. Eu falei, Teixeira, longe de mim dizer que os dias vão piorar e vai ser feia a coisa. Eu não quero dizer isso. Mas só quero te falar uma coisa. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Então seria, da minha parte, uma vez que já há quase 1 ano e meio Deus vem colocando isso no meu coração, não me pergunte, e eu estar ouvindo e lendo a respeito disso e meditando, não compartilhar com você para você ser preparado. Porque Deus cobrará de mim. É muito importante isso, gente. Nós entendemos que os dias são para lá de maus. Né? E a gente sabe que eles estão piorando porque é um contexto bíblico. Pastor, e eu? Como é que eu vou ficar? Não fica desesperado, você é filho do Pai Celestial, queridos. Entende? Nós somos filhos de Deus e nós vamos ver, na intensidade do final do tempo, a glória sobre a igreja, o cuidado de Deus. Você verá muitas manifestações de Deus e milagres na tua vida que você vai ficar de queixo caído. Tá certo? Porque Ele cuidará de você, Ele tem um propósito com a tua vida. E nós descobrirmos também que no final dos tempos, nós somos a única esperança para um mundo que não tem esperança. Não estou falando eu, igreja, nós fazemos isso, porque nós temos uma chamada super importante, rádio e TV, eu sempre estou falando com a Deise, às vezes eu vou dormir, eu falo assim, graças a Deus, amanhã às 5 horas da manhã, em São Paulo, em vários outros lugares aí, milhões de pessoas, oportunidade de ouvir uma palavra e mudar a sua vida para sempre. E você é um contribuinte disso. Então você tem um crédito disso. Quando você chegar lá em cima, você vai ver só as recompensas de que você entendeu. Porque nós temos essa visão, foi o que Deus nos chamou para fazer. Então Deus reparte uma visão para cada ministério daquilo que é necessário ser feito. Mas isso é importante. Nós estamos nesse país com a oportunidade de pregar o evangelho na rádio, na televisão, é com nós mesmos, porque essa é a nossa chamada. E a gente vai expandindo isso aí, mandando essa palavra. Eu tenho vários e-mails, volta e meia eu leio aqui para vocês, de pessoas que nos agradecem, de longe, né? Até mesmo, estão ouvindo essa palavra e estão mudando a vida delas, né? Oportunidade. Então, o que eu quero te dizer é que você e eu somos a esperança do nosso vizinho, de alguém que está no nosso ambiente de trabalho, de receber uma palavra e ser transformado. Porque o desespero em relação a quem não tem Jesus, não tem essa segurança, aumentará cada vez mais, queridos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque você será exatamente isso, a ambulância, né? Você vai ser aquele resgatador. Nós somos o salva-vida, a boia para ajudar muitas pessoas, porque Deus está preparando isso aí, a igreja. Então, eu vou começar a falar coisas básicas, depois nós vamos entrar em outros assuntos e tal, mas algumas curiosidades também, algumas coisas que de repente você nunca ouviu, mas que é legal da gente entender através dos astros, né? Que Deus está continuamente falando conosco. E a gente vai mostrar umas coisas bem curiosas também, que são bacanas. Vai encher o teu coração aí. Aleluia! Beleza, então olha só. Lucas capítulo 16. Senhor, me ajuda, mas nós terminamos hoje. Nós estamos lendo essa passagem justamente falando a respeito de uma pessoa que a Bíblia considerava era rica, e o outro era um mendigo que estava sempre na porta dele. Então eu estou resumindo para a gente cair no verso 22. Então morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é um local de conforto, né? Não é para os peitos de Abraão. Alguém está entendendo, né? Não é isso, rapaz. Seio de Abraão é uma maneira de dizer, naquela época, era muito comum, era um lugar de conforto. Um lugar de conforto, um lugar bom. Então, morreu também o rico, foi sepultado. Agora, no inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, nesse lugar de conforto. E disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro, que morde em água, a ponta do dedo e refresca a minha língua, porque está feia a coisa. Disse, porém, Abraão, filho, lembra de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora ele está aqui em consolo e você está no tormento. Olha que coisa interessante, consolo e tormento. Consolo, tortura. Muito bem. E além de tudo está posto um grande abismo. E vocês não podem passar de lá para cá, nem eles de lá para cá. E é isso aí. Ele disse, eu te imploro, verso 27, que ele vá até a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles também não venham para cá. Dê testemunho para eles, para não vir para esse lugar de tormento.
respondeu, veja quantas vezes está escrita a palavra tormento, hein, queridos? Interessante. Verso 29. Então eles têm Moisés e os profetas, e eles têm que ouvi-los. Disse Abraão, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Abraão disse, se alguém não ouve a Moisés e os profetas, não vão se deixar persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu Deus. Bom, é na revisão que a gente aprende mesmo, vai botando para dentro. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes, porque nós somos seres criados para a eternidade. Aliás, nós somos do mundo do espírito. Nós estamos nesse mundo, que é um mundo físico, com uma capa de dificuldade que não permite nós vermos. Mas esse mundo aqui pertence ao mundo do espírito. Porque agora aqui, por exemplo, Jesus está presente e os seus anjos também. E aqueles que te acompanham, sejam pequenos ou grandes, são eficientes. Uma senhora uma vez falou para mim, pastor, eu vi o seu anjo. Falei, e aí? É pequenininho. Falei, ela quase me desanimou, mas aí eu pensei assim, caramba, eu cheguei até o dia de hoje, então o bichinho é eficiente. Vou ficar com ele. Não quero trocar de anjo, não. Cuidado aí com essas doutrinas de trocar de anjo. Olha aí, rapaz, você... A história do homem é uma história eterna, porque Deus verdadeiro que criou, Ele é eterno. Não pode ser diferente. Deus não cria nada para acabar. É ridículo falar isso, mas é demais. Muito bem. Então, tiramos algumas conclusões. A primeira dela foi que o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa, porque nós vimos eles do outro lado. Completamente lúcidos, assim como eles são. Assim como eles eram na terra, apenas o corpo físico ficou lá. Quem faz escola bíblica aí, eu uso essa passagem para explicar muitas coisas, quando a gente fala de crescimento do espírito, para você entender que eu sou um ser espiritual, possuo uma alma, uma psique e habito num corpo. Eu sou um ser pensante, que me expresso através do corpo. Escreve essa frase que ela é boa. Você é um ser pensante, que é o carro-chefe da tua alma. Você é um ser pensante que se expressa através dessa carcaça, desse corpo aí. Vai gostando dele, hein? Vai cuidando também. Que os pançudos digam aleluia. Ninguém dá aleluia. Pastor, eu não sou pançudo, eu sou fofo. Tá bom. Hoje a esposa de alguém dos pastores me pediu, chefe, por favor, bota o meu marido para correr. Vou botar ele para correr da polícia. Segunda coisa, a morte física do homem, após a morte ele continua existindo, nós vimos isso, ele é consciente de quem ele é, o cara não ficou assim, retardado, não sei quem sou. Os dois sabiam quem eram, né? Nós vimos isso aí amplamente. Após a morte eu continuo vendo, ouvindo, sentindo, lembrando, pensando, tudo. E segundo um livro secular que eu li, falando sobre experiência pós-morte, do neurocirurgião, ele diz que isso aí cresce num nível absurdo, a tua sensibilidade, ela aumenta em nível absurdo, de memória, de entendimento, de reconhecimento. Você vê como é que nós somos limitados por esse mundo físico, hein? Uma terceira conclusão, nós estamos na quinta, vamos terminar hoje, né? O posicionamento do homem em vida, é o seu posicionamento em vida que determina o lugar para onde ele irá passar a eternidade. Então Deus tem dado a mim e a você, uma vez que você é nova criatura, graças a Deus, Ele te deu a oportunidade de ouvir essa mensagem e receber no teu coração e crer. É tudo isso que Deus quer, que você creia que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. E agora você caminha com Ele, você é uma jornada com Ele, óbvio, né? E nós vimos muito bem isso, que é um posicionamento. O homem não pode ser salvo da condenação eterna se não crer na redenção de Jesus Cristo, ok? Isso é só para lembrar. Então nós estamos nesse tempo, e o tempo está rolando. Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É um tempo que nós estamos vivendo, vamos encontrar, se Jesus não voltar antes, eu creio que nós somos a geração do fim, eu creio que nós vamos ser arrebatados nos ares e ser transformados, diga aleluia. Rapaz, é um privilégio que os cabras lá gostariam de ter vivido e nós estamos vivendo nesse tempo do fim, né? Então tem duas oportunidades que nós vimos lá, só tem dois lugares, não tem um lugar intermediário, ou a gente vai para cima, o elevador sobe, ou o elevador desce, um pouquinho mais quente, né?
O homem está indo para o inferno, e eu declarei isso não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é como natureza. Porque, veja, eu também quero te falar um detalhe. É por causa da natureza que o homem erra, de contínuo. Mas uma vez que muda a sua natureza, ele para de errar de contínuo. Você entende? Muda os seus hábitos, muda a maneira de você viver. Não tenha dúvida disso. Então Jesus ele foi no centro. O que precisava mudar do homem era a natureza. Na sua natureza pecadora, o fazia viver de maneira errada. Alguém está pegando? Então quando a gente olha e vendo pessoas fazendo as coisas mais doidas, o que está precisando mudar é a natureza dele. Porque uma vez que mude verdadeiramente, uma vez que ele é transformado, ele permite que a palavra entre e o transforme, ele deixará de fazer tudo aquilo. Diga aleluia. Ok? O mundo não entende isso. Então, quarta coisa que a gente tinha falado, que a oportunidade de salvação está em ouvir e responder a palavra de Deus, sendo pregada e ensinada sobre a face da terra, porque Abraão falou, eles têm os profetas, ouçam. E olha, gente, nisso aí eu vou te falar, Deus, ninguém pode cobrar Deus, mas eu não ouvi. Todo mundo tem a sua oportunidade de ouvir a verdade. Deus é justo. Ele é maravilhoso. Todos nós, todo mundo, ser humano, tem a oportunidade de ouvir e terá a oportunidade. É por isso que Jesus está retardando, segurando o máximo, os anos passam, mas está tudo dentro de um tempo kairós dele lá, um tempo moed, também no hebraico fala sobre isso, depois a gente vai ensinar isso aí. Mas bem interessante, mas um tempo terminará, não tenha dúvida. Mas todos têm essa oportunidade. E a gente tinha falado que o diabo engana as pessoas dizendo toda forma de espiritualidade é válida. É claro que não, porque só tem uma porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por essa porta que ele mesmo está dizendo, sou eu, Jesus. Entende? Mas o inferno pega isso, distorce e pega muitas coisas desse livro. Eu quero te falar, várias seitas que nós consideramos hoje, saíram da palavra de homens que deturparam ou permitiram que o coração fosse governado por alguma outra intenção e motivação e o inferno os enganou. Eu quero te falar que os mormons, o fundador dos mormons era cristão, das testemunhas de Jeová. Olha só para você ver como é que as coisas são. E em muitos lugares que ensinam o Evangelho, segundo Allan Kardec, o Evangelho tem os versos da palavra. E outras coisas. Então, o inferno ele pega a própria verdade para também enganar as pessoas. De uma forma errada, numa porta errada, que não é a porta verdadeira. Alguém compreende? Eu vou te falar que a porta verdadeira, ela trabalha e transforma a sua vida. As outras portas é só religião. E religião não muda a vida de pessoas. Religião não muda a vida de pessoas. Que religião são? Eu sou daquele que toma aquele chá alucinógeno. É muito legal. É verdade, o cara só toma um chá e fica doidão e tal, mas transformação nenhuma. Em toda perversão e malignidade, em todas essas coisas chamadas religião. Pastor, mas nós não somos religiosos, nós não somos crentes? Não, nós temos a vida, Jesus, o Rei da Glória. Não é verdade? Graças a Deus, né? Em 2 Coríntios nós tínhamos falado sobre isso, que o seu evangelho ele foi escondido justamente porque as pessoas estão se perdendo, onde a escuridão fez com que a luz não brilhasse. E é isso que acontece com as pessoas, na verdade, elas estão debaixo de uma escuridão. Mas sabe, Isaías capítulo 9 diz lá que o povo que andava em trevas viu grande luz. Olha que coisa maravilhosa, falando a respeito do Senhor, né? É uma questão de coração, queridos. E aí eu tinha falado sobre como é que o inferno engana o mundo pela mentalidade errada. Eu tinha falado sobre isso também. E aí, o diabo vem ao longo de milênios criando o sistema do mundo pensar e agir. É por isso que ele controla o mundo. Sabe como é que o inferno controla a vida das pessoas? Fazendo elas pensar o que ele quer. Que no momento que a pessoa pensa o que o diabo quer, ela vai fazer o que o diabo quer. Então, se ele está fazendo, é ele que está controlando. A pessoa acha que não. Não, eu decidi fazer isso. O quê? Eu vi aquela situação, meti bala. Matou 3. Como é que mata 3 assim? Meteu bala? Ah, fui eu que decidi. Decidiu nada, cara. Tu está debaixo do inferno. E é isso que a gente vê nesse mundo, gente.
Não tem outro papo, não. Nesse sistema, Deus e sua palavra, que o inferno ele bolou, estou falando sobre isso aí, para que as pessoas não resplandeçam a luz, a imagem, estão fora os planos, as ideias e motivações, a intenção do homem está tudo fora, a parte da verdade. Não tem nada que o cara pense próximo da verdade, ele impede. Eu dei 3 regras, lembra? O homem não precisa de Deus para viver e atingir os seus objetivos, a gente sabe disso. A maldade é algo que o homem criou, esse negócio é de Hollywood. E a prática de boas obras, eu faço algo por merecer, porque eu preciso fazer alguma coisa para ganhar uma continha lá em cima, um cantinho, pelo menos uma meia água, num lugar aí de descanso e tal, eu vou ter. O homem acredita que ele fazendo alguma coisa, ele está ok com Deus. Isso é um perigo muito grande, hein? Até mesmo cair sobre a igreja. A igreja legalista de muitas coisas que é passado para o povo de Deus é que Deus ele vai me tratar com base naquilo que eu faço. Uma coisa é o seguinte, eu fazer coisas que agradam o meu Pai, que está de acordo com a vontade dele, mas não há nada que eu possa fazer que vai mudar a minha relação para com ele. Ele me ama até o final. Ele vai te amar até indo para o inferno. Mas quem escolheu e quem decidiu fui eu. Ele não tem nada a ver com isso, ele pagou um preço. Alguém está entendendo? Pastor, é mole esse negócio? Claro que não é mole, é com a perseverança que nós vamos chegar lá. Pastor, então só acredita que salvo para sempre, uma vez salvo para sempre? Vamos botar isso aí no lugar. Eu sou nova criatura e eu garanto ser nova criatura todos os dias. Eu vou andando com ele. E aí então, está tudo certo, chego. Mas será que a nova criatura pode perder a sua salvação? Pode escrever, pode. Pastor, agora eu estou apavorado. Eu estou apavorado. Como é que você vai ficar apavorado sendo filho, cara? Você tem uma natureza, está lá dentro. Você entende que você como filho, como nova natureza, você não quer viver outra vida, cara. 4ª regra, a busca pela espiritualidade sem o menor compromisso com a verdade. É isso aí que o inferno tem feito. Verdade? Não. A gente é espiritual. E eu te falei que isso agora está em moda, né? Virou religião, é pura invenção do diabo. Espiritualidade sem verdade. Ou até na forma de religião, é pura invenção do diabo. Hoje está na moda isso. Espiritualidade sem religião. Vale qualquer coisa, um negócio para pensar e tal. É isso aí. 5ª e última coisa. Não, eu estou falando para a igreja, porque a igreja precisa ter noção disso. Nós precisamos entender. E eu estava começando a falar sobre isso, a gente vai terminar. Só existe, nós vimos 2 lugares nos quais o homem passará a eternidade, sem a possibilidade de mudança. Eu botei ali bem grande, sem. Então aqui cai por terra aquilo que eu comentei com vocês, porque ambos os lugares, nós lemos isso no verso 22 até o 26. E eu disse algo para vocês, que ambos os lugares são definitivos. Diga, definitivo. E não há nenhum indício de serem transitórios ou de passagem. Ou algum lugar onde a gente fica ali para dar uma aprimorada. Não é verdade? E eu quero te falar que isso aí, de uma certa maneira, em outras religiões, o inferno não é bobo nem nada, né? Ele sempre vai criar uma possibilidade que o cara possa, cara, você não foi legal aqui, mas você vai para um lugar que lá você vai melhorar. Para que depois, então, você pegue a ponte aérea para o céu. Tá certo? Então, nós vimos isso aqui, que nós temos uma cultura muito grande religiosa de algo que foi criado e as pessoas ficam com isso. De tal, o cara está num lugar e a gente está ajudando aqui. Vai, cara, vai, nós estamos aqui rezando por você, orando. Vai. Não existe esse lugar. O homem decide aqui mesmo. Alguém está pegando, né? Eu li com vocês Hebreus 9, verso 27, pode abrir lá. Está determinado que o homem morra só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Esse é um verso muito interessante para que a gente possa explicar para muitos que acreditam em reencarnação. O cara veio como barata, na próxima vem com lacraia, depois vem com o pastor Rafael, né? Caramba, melhorou bem, saiu de lacraia, foi para o pastor Rafael. Mas aí pode voltar para a formiga, sei lá. A gente ri, mas no fundo é muito triste isso, né? Eu estava vendo um pastor indiano que ele acreditava nos 612 mil deuses. E acreditava nessas reencarnações, mas o cara acreditava de pé juntinho.
mas havia uma sinceridade. Um dia convidaram ele para ir numa reunião da igreja. Eu falei, vou lá. Era garoto. Ele disse que ele estava lá sentado, quando um pastor começou a falar sobre Jesus e tal, e depois no final fez um apelo, ele começou a sentir que uma mão atrás dele estava empurrando ele. O negócio começou a ficar tão estranho. O pastor fez o primeiro apelo. Ele já falou, olha, estamos aguardando para você vir aqui e tal. Ele entendeu a mensagem, botou no coração. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? A cadeira dele começou a chacoalhar. Ele falou, poxa, já uma mão está me empurrando. A cadeira começou a chacoalhar. Daqui a pouco vai jogar essa cadeira lá na frente. É melhor eu ir. E ele foi, a vida dele foi transformada. E hoje é um homem de Deus, cara. Faz um trabalho no mundo inteiro. Meu Deus do céu. Então, eu tinha falado isso, que eu acho que eu terminei. Todo homem, após a morte física, comparecerá a um julgamento final. Lemos lá em Apocalipse capítulo 20. Podemos ler rapidinho? Apocalipse capítulo 20, para quem não esteve aqui na quinta-feira. Semana passada eu tive aqui numa igreja, que eu tinha um compromisso para pregar lá. Apocalipse capítulo 20. Veja no verso 11, vi grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos e tal. Veja, no meio do verso, ainda outro livro. Se abriram-se os livros. Depois vem outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então nós seremos julgados, não tem a ver disso. Olha só que interessante, os que não receberam a Jesus e o seu sacrifício, aguardam aonde? Lá mesmo, até o dia do julgamento final. Que comparecerá todo ser humano. Agora, aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, aguardam na presença de Deus, no paraíso, até o dia do julgamento. Bem diferente, né? Mas nós não seremos julgados para a condenação no inferno. Mas seremos julgados de todos os atos que nós fizemos sobre a face da terra. Está tudo registrado no livro. Tudo que a gente faz. Está lá. Ai, Jesus, tomara que quando eu chegue lá ninguém ache o meu. O anjo vai procurar, olha aí, Senhor, desse cabra aí eu não achei não. Eu não acredito que Deus irá nos julgar para nos humilhar. Eu não acredito. Mas se levantará tudo que o homem fez, não tenha dúvida. Mas essa é a força do sangue de Jesus sobre a nossa vida, hein? Que nos lava e nos limpa de toda iniquidade, todo o pecado. Não é maravilhoso isso, gente? Todos nós somos imperfeitos. Maravilha. Como diz o outro, show de glória. Então, deixa eu falar um pouquinho agora sobre esses dois lugares que se encontram no mundo do espírito. Eu quero te falar, essa relação tem que ser uma relação com crença no que está escrito, senão a pessoa não recebe. Você conversa com muitas pessoas, você fala assim, o inferno. Ele fala, o inferno não existe, cara, o inferno já é aqui. Se o cara acredita que o inferno já é aqui, imagine quando descer. A palavra inferno no grego é Hades, significa morada dos mortos. Mas uma coisa interessante é que essa não é a nossa, porque nós somos vivos, né? Essa morada, fala assim, essa morada não me pertence. Muito interessante, eu gostei disso, morada dos mortos, nós estamos vivos. Não é isso? Jesus deu uma declaração muito legal dizendo, eu sou Deus de vivos. E aqueles que o recebem se tornam novas criaturas, seres espirituais vivos. Não é meu lugar nem o seu. E óbvio, nós vamos ver isso. Mas essa é a palavra. No grego, quando você ouve todas as vezes que é falado, morada dos mortos. A sua palavra correspondente no hebraico é essa aí, Sheol. Significa mundo dos mortos. O outro é morada dos mortos, esse é mundo dos mortos, é o significado. Por exemplo, Sheol no Velho Testamento é relatado 65 vezes. E a palavra Hades no Novo Testamento 11 vezes, só uma curiosidade. Vá comigo a Mateus capítulo 25, no verso 41. Mateus 25, 41, uma declaração super importante, porque a finalidade do inferno não tem nada a ver com a minha e a tua vida
nesse contexto. Mas o que aconteceu? Está escrito aí, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, porque Jesus está fazendo uma separação, apartai-vos de mim, malditos, agora eu grifei essa parte, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. O que significa, e Jesus revela que o Hades tinha sido criado para um propósito. Em Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 15, é uma passagem profética falando sobre a rebelião de Lúcifer, né? Que era um querubim da guarda, era um ser angelical criado numa exuberância total. É só você ler, lê em casa aí, anota aí, dever de casa. Lê lá, Isaías 14, verso 12 até o 15. E mostra justamente a origem do propósito, porque no momento em que a soberba governou o coração dele, ele quis assumir o local de Deus, o trono de Deus, o que aconteceu? Deus mandou e precipitou ele para o abismo. Então, esse lugar foi preparado para o diabo e os seus demônios. Porque às vezes alguém pode pensar que é um lugar que Deus fez para castigar o homem. Não, peraí, cara, vamos entender. Deus não é um Deus castigador, nunca foi. Mas o homem, ele estava numa penalidade, numa condenação, que não podia sair dessa penalidade, dessa condenação. Jesus, então, mostra o amor de Deus e o resgate por nós, deu a sua vida para que nós fôssemos resgatados dessa condenação. Porque o inferno, ele enganou o homem, e a natureza do inferno passou a existir no coração do homem. Então, legalmente, vamos dizer assim, por família, né? Assim Jesus declarou para os fariseus, vocês são filhos do diabo. Então, a família inteira vai embora. Em que é o pai, os demônios e aqueles que tinham a natureza. Mas não foi criado para o homem. Nem o propósito era para que Deus castigasse o homem. Está claro isso no teu coração? Muito legal, porque Deus não criou o homem para isso. Veja também em 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 4, eu botei numa outra versão, eu acho que está aqui, Mateus 25, 41, eu coloquei lá. Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos ler aqui mesmo. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios, mais baixos que o Sheol, reservados até o juízo. Essa já é uma descrição de uma outra coisa, no início. Mas eles estão lá embaixo, estão lá. É interessante isso que a gente vai entender aqui, que o inferno é um local de punição preparado para o diabo e os seus anjos, que se rebelaram contra ele. É isso aí. A punição era para eles. Mas a partir do momento que o homem, então, adquiriu a natureza dele e não recebeu o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador, alguém está pegando, né? Ok. Eu quero te falar que é a tristeza de Deus ver cada homem, o homem que desce para o lugar que não deveria. Então, por causa da rebelião, da desobediência do primeiro homem, a herança que a humanidade recebeu foi de estar condenada no inferno após a morte física. No Salmo 9, verso 17, está declarando assim, os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Eu quero te falar, é um local real. A Bíblia está declarado. Para lá também irão todas as nações que deixam Deus de lado ou que rejeitam. Nações são povos, povos são pessoas. Em Ezequiel 18:4, em Romanos 6:23, o princípio é que no ato de errar ou pecar, ouça isso, ou desobedecer, não há vida nisso. Ezequiel está dizendo, toda alma que pecar, ela quê? Morrerá. Você sabe, a morte é ficar afastado de Deus. Você tem que entender isso. Vida, só existe uma coisa. Isso que a gente está sobre a face da terra, e que a gente pode chamar de bios, que nós temos essa vida. Mas o que é vida? Eu tenho vida porque Deus é a vida. Não existe nada separado de Deus. Ele é a vida e a morte quem é? O diabo e os seus demônios. Onde não há vida de Deus neles. E o homem ficou nessa condição, afastado. Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 19, é descrito muito bem isso. Abra lá rapidamente. Deuteronômio 30, porque Deus, desde o início, Ele sempre se posicionou dessa maneira. Ele sempre
vamos dizer assim, antes de Jesus, ele sempre tinha uma via de escape, mas ele tinha que colocar a decisão na mão do homem, porque ele decide. Verso 15 diz, vê que propõe hoje o quê? A vida e o bem, a morte e o... Então não tem o meio termo. Você sabe que ainda tem pessoas pensando assim, eu não sou do diabo, eu não faço coisa errada, mas eu também não tenho esse negócio com igreja, eu sou uma pessoa legal e tal, eu ajudo as tartarugas. E o cara acha que ele está numa boa. Meu Deus do céu, é uma questão de natureza, gente. Não é uma questão do que eu faço ou me posiciono, eu não gosto disso nem daquilo, eu estou aqui num campo neutro, legal. É uma questão de natureza. Todo ser humano sobre a face da terra tem que decidir, tem que ter um entendimento, ouvir a verdade para decidir escolher entre a vida ou a morte. Olha como é que é colocada, a vida e o bem. Olha atrelado. O que é bom, o que é maravilhoso, só vem de Deus. Toda coisa boa desce lá do alto, é de Deus, não vem do inferno. Mas olha, toda morte está atrelada ao mal. Engraçado, né? Olha o verso 19. Então os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção, e agora compete a quem? Compete a mim e a você escolhermos, pois a vida para que vivamos e a nossa descendência. Então, em termos de localização, só para a gente ir terminando, eu achei interessante isso, a Bíblia nos mostra que o inferno se encontra, assim como o pastor falou, pegou o elevador e desceu. Não me pergunte, mas se encontra aqui embaixo. É interessante, se for dar uma olhada, estudar, você sabe disso, você pega no centro da Terra, as camadas mais baixas, magma, é um lugar quente, não, gente? Exatamente. Mas todos os versos, incrível, eu estava começando a ver isso aqui, todos os versos, como por exemplo, abre em Números, capítulo 16, é uma imagem de algo que aconteceu. Em Números, capítulo 16, houve aqui uma rebelião de Corá, chamada rebelião de Corá. O cara começou a achar que, Moisés, não é bem assim não, hein? Que negócio aí, você que manda, você que está à frente, não é só você, por que é você? Por que não é outro? Pronto. O cara já entrou. Então veja como é que está escrito em Números, abra lá, Números 16, 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, olha só, a terra abrir a sua boca, pastor, e os tragar com tudo que é seu, e vivos, escuta isso aí, vivos, descerem ao abismo. Descer ou subir? Descer ao abismo. Essa palavra abismo é Sheol. Então, está falando do inferno, desceriam ao inferno. Então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Eles vieram desafiar Moisés, e Moisés falou, então, olha aí, cara, se a terra abrir aí, o terremoto aí bater aí, então nós vamos ver. Olha que legal. E aconteceu que, acabando Moisés de falar todas essas palavras, o quê? A terra debaixo deles, o quê? Se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Jesus! O seguinte... Qual seria o 33? Deixa eu abrir, a deles falou para eu ler o seguinte. Verso 33, né? Eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos. Eu tinha que ter colocado aqui, não botei na minha... Desceram vivos aonde? Ao Sheol. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Não precisou chamar nem Santa Casa. E diretamente vivo, que é pior ainda. Mas foram embora. Pum! Desceram. Provérbios. Acho que eu coloquei aqui na tela. Provérbios 9, 18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus
convidados estão nas profundezas do inferno. Está falando sobre algo baixo. Ok? Olha o próximo. Provérbios 15, 24. Para o sábio, esse verso é maravilhoso, hein? Para o sábio há o caminho da vida que o leva para onde? Sobe o elevador para cima, a fim de evitar o quê? Sheol. Aonde? Embaixo. Você vai falar, pastor, mas seria um lugar físico? Cara, não é uma condição de físico, que nós já estamos no mundo do espírito, mas é algo aqui, embaixo. Uma vez, um tempo, eu não sei se você viu uma reportagem de uns caras malucos lá na Rússia, que andaram fazendo uns furos profundos, que os caras começaram a ver que saíam parecia que eram umas vozes de gemido, de os caras gritando, pela mãe no guarda, me tira daqui. Alguém lembra disso aí, esse negócio? De um modo geral, as pessoas não acreditam em nada, né, cara? Jesus pode aparecer assim, o cara, claro que não, rapaz, o cara está disfarçado com aquela barba ali, não é Jesus, não. Do jeito que o inferno faz na cabeça das pessoas, né? Mas fizeram lá, botaram uma sonda lá, um buraco profundo, e começaram a ouvir uns negócios do mundo do reino dos mortos. É muito interessante, gente, porque nós temos que ter um coração aberto, porque, de um modo geral, a igreja, não quero ler isso aí não, isso aí ficam criticando, e falam, não, o pastor está falando uns negócios desse aí e tal. Nós temos que ser conscientes dessas coisas, porque a Bíblia fala. Anota aí no teu caderno, ou você assistir um vídeo no YouTube, 23 minutos no inferno. Tem uma legenda em português bem grande, vai dar para você ficar tranquilo. Aproveita assim, uma sexta-feira 13. Mas o cara assiste Massacre da Serra Elétrica, assiste Chuck 350. Pô, não vai assistir um videozinho desse? Pastor, depois eu não sei nem como é que eu vou dormir. Tu vai dormir tranquilo, porque você não pertence ao mundo dos mortos. Você está vivo em Cristo Jesus. Mas é bom termos consciência. E esse pastor que dá essa declaração da experiência dele é um cara de Deus. Deus deu uma missão para ele. Então é muito importante. Lucas capítulo 10, no verso 15, diz, tu, Carfanaum, elevar-se-á porventura até o céu, descerá até o inferno, descerá até o inferno. Não tem um verso que não promove, não mostre o significado de abismo, Sheol, sendo algo no profundo, baixo. 2 Pedro, verso número 4. Ora, se Deus não poupou os anjos, eu li para vocês, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo. Agora, só para terminar aqui rápido, céu, óbvio, né? Está acima, né? É algo que a gente não tem essa dimensão para entender. Se a gente tem que viajar para lá ou não, mas é interessante sobre isso. Ali naquela passagem que nós lemos, eu vou terminar só falando sobre isso. Quando Jesus, então, ele vai até... Porque há uma declaração falando que Jesus ele vai ao reino dos mortos. Ele prega para os espíritos em prisão. Já leu isso? Bem interessante, né? Só que, naquele momento em que Abraão dá uma declaração a respeito daquele lugar de conforto e o outro local, onde um olhava para o outro, onde havia uma separação que não poderia passar, era o momento antes da ressurreição de Jesus. Então, eu acredito que aqueles que estavam no conforto, quando Jesus ele ressuscita, ele passa e ele anuncia a ressurreição dele. Agora, imagina, ele esvazia aquele local e leva todo mundo para um lugar que a gente chama paraíso. Por que a gente declara paraíso? Pastor, poderia declarar outra coisa? Poderia usar um lugar bonito, né? No céu. Mas eu estou falando essa palavra paraíso porque eu não sei se você lembra, em Lucas, no final do livro de Lucas, quando Jesus estava com aqueles 2 ladrões na cruz, então um deles fala assim, cara, a gente merece para pagar tudo isso e tal, mas esse aí nada fez e tal. Ele chega e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando vires o teu reino, quando vier o teu reino. Aí Jesus já olhou para ele e declarou, cara, hoje mesmo estará comigo aonde? Não estará no seio de Abraão, mas estará onde? Então mudou
Justamente ali foi o ponto da humanidade mudado, o resgate total, porque dá para ter entendimento. Nós só podemos entrar na presença de Deus, ou no Santo dos Santos, uma vez que o véu está rasgado. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, porque não tinha essa permissão. Na presença de Deus, o apóstolo Paulo, então ele estava falando lá em Hebreus, dizendo, entrai com ousadia no Santo dos Santos, né? Agora nós podemos entrar, porque agora você tem a natureza do teu pai. Como é que pode? Eu tenho a natureza do meu pai e não posso entrar na casa dele. Não faz sentido. Então agora faz sentido. Esse é o lugar da habitação de Deus, dos seus anjos, de Jesus, e nós temos livre acesso a esse lugar, de poder ir para lá após obra de Jesus na cruz do Calvário. Antes disso, todos os justos ou aqueles que andaram com Deus ficavam nesse lugar chamado Seio de Abraão, que é um local de conforto. Deu para pegar isso aí? Captou? Então vamos ficar de pé, glória a Deus. Ah, é? Depois você pode ler numa outra versão, depois eu coloco aqui para vocês. Há muitas coisinhas, né, detalhes pequenos, mas senão a gente vai pegar. Mas de um modo geral era isso que eu queria te passar com Lucas capítulo 16, né? Graças a Deus. Então, é aqui mesmo, sobre a face da terra, que nós decidimos tudo, né? Feche seus olhos, põe a tua mão no teu coração. E você já fez essa decisão, maravilha, porque o próprio Espírito de Deus testifica com o teu coração que você é filho de Deus. Romanos 8, no verso 16, fala sobre isso. Mas se por um acaso você tem vindo à igreja, você tem ouvido a mensagem, ou você que está nos assistindo, mas você pode dizer assim, pastor, eu não tenho certeza, se eu sou uma nova criatura, eu gostaria de entregar minha vida a Jesus, eu gostaria de confessá-lo, crendo que Ele é meu Senhor e Salvador, que Ele pagou um preço na cruz do Calvário, para que eu fosse totalmente transformado, e me livrasse dessa condenação. De olhos fechados, se você está aqui nessa noite, você quer entregar a tua vida a Jesus, você quer se tornar uma nova criatura por crença, porque você acredita que Ele pagou esse preço, como a Bíblia anuncia, por mim e por você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, não tem certeza ainda, e você pertence a Ele, eu quero orar por você. Basta apenas você levantar a tua mão. Alguém no nosso meio? Graças a Deus. Mais alguém? Isso, boa, muito legal. Levanta a tua mão nessa noite, não saia daqui sem essa certeza. Eu quero te falar, você não tem que fazer nada. Nós não temos que fazer nada, não tínhamos que fazer nada, não podíamos fazer nada. É simplesmente receber o amor dele. Quando você recebe a Jesus, você está recebendo o amor de Deus por você e por mim, porque estávamos atrelados a uma condenação eterna. Mais alguém nessa noite quer entregar a tua vida a Jesus? Fala, pastor, eu quero. Entrego a minha vida. Mais alguém no nosso meio? Ou você que está nos assistindo? Eu não sei qual é a tua condição, muitas pessoas nos assistem, mas se verdadeiramente o Espírito Santo tem falado ao teu coração e você acredita na obra de Jesus, eu vou fazer uma oração contigo e você vai ser transformado, mudado numa condição de uma nova natureza, que é a natureza do nosso Pai Celestial, e garante na sua palavra que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Vamos todos então orar? Ore comigo e diga, Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Com base nessa palavra, eu declaro com os meus lábios aquilo que eu acredito com o meu coração, que Jesus Cristo, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele pagou na cruz do Calvário a minha penalidade, a minha condenação, para que agora eu tenha o direito de me tornar a justiça de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, cancela o meu passado, Pai. Eu não te conhecia, mas a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida, até o final,
Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu declaro, com base na tua palavra, com base na minha crença, que eu me torno agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso. A nossa parte é crer, a parte de Deus é fazer o milagre. Dê um abraço no teu irmão aí, diga um excelente final de semana. Domingo estamos aí firme. Vamos participar da Santa Ceia domingo. Deus te abençoe. Vai em paz.